Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Nayara e sou estudante de Medicina da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Antes de começar mais uma aula do Genilogs, se você não é inscrito ainda nesse projeto, olha a descrição desse vídeo e se inscreve. E aproveita para seguir a gente nas redes sociais. Então, a aula de hoje vai ser sobre interações gênicas e pleiotropia. Vamos abordar sobre o que é interação gênica, quais são os tipos de interações, o que é um gene epistático e hipostático, herança complementar e suas características, herança quantitativa e suas características e pleiotropia e suas características. Então, para dar início a essa aula, precisamos entender o que é interação gênica. Nada mais é quando eu tenho dois ou mais genes condicionando apenas uma característica. Eles não necessitam, portanto, se localizarem no mesmo cromossomo. Ou seja, não obedecem às proporções mendelianas. Já que não obedecem a essas proporções, é necessário que eu faça o quê? Uma análise isolada de cada caso de interação. Então, quais são os tipos de interações gênicas? Epistasia, herança complementar, herança quantitativa e pleiotropia. Eu vou falar sobre cada uma. Começando com a epistasia. Epistasia é quando um gene presente em um locus vai inibir a ação de um gene que está presente em outro locus. O gene que vai inibir a ação do outro é chamado de epistático, e ele pode ser dominante ou recessivo. Já o gene que vai ter sua ação inibida é chamado de hipostático. E um exemplo clássico de epistasia é a cor das penas das galinhas. Então, vamos exemplificar para vocês entenderem melhor sobre a epistasia. Então, tem a raça Leghorn, lá da galinha, né, que tem dois pares de genes condicionando de penas coloridas, cesão, e outro inibidor desse gene, que é o isão. O gene cesão, portanto, é o hipostático e o isão epistático. Então, basta ter um isão que não vai manifestar a cor, ou seja, vai ser branco, mesmo que tenha o cesão. A raça Wyandotte tem dois pares de genes recessivos e apresenta uma plumagem branca, ok? O cruzamento de galos Leghorn homozigoto, ou seja, isão, cesão, tendo isão, então já sei que vai ter epistasia, ele vai inibir a ação do outro, ou seja, a pena colorida não vai haver, né? Vai ser branco. E a galinha Wyandotte é isinho, cezinho. Por mais que o gene epistático ele esteja recessivo, ou seja, ele não vai atuar, né? Porque ele, para atuar, tem que ser dominante nesse caso. Então, ele está recessivo, não vai atuar. Só que a característica da pena colorida, o C, ele está recessivo, ou seja, não vai manifestar, né? Porque vai ser branco, porque é recessivo, para ser colorido deveria ter pelo menos um cesão, né? Um alelo dominante. Então, quando eu vou cruzar o galo Leghorn com a galinha Wyandotte, eu vou ter na geração F1 o quê? Apenas galinha com plumagem branca, né? Que vai ser isão, isinho, cesão, cezinho. Note que o isão, né? O alelo epistático, ele vai estar inibindo, né? Vai inibir a cor da pena. Então, todos vão ser brancos. Aí aqui eu vou ter a exemplificação para você entender melhor, né? O isão, cesão, o isinho, cezinho. Né? Então, quais são os genótipos que eu tenho? Aqui eu tenho isão, cesão, ó, e o isinho, cezinho. Quando cruzei, isão, isinho, cesão, cezinho, ou seja, tem um isão, que é o gene epistático, então vai inibir a cor, né, da pena. Então, vai ser tudo branco. Então, 100% de aves brancas. Aqui mostrando, né, o cruzamento de indivíduos da F1. Né? A geração F1 não foi isão, isinho, cesão, cezinho. Então, quando eu cruzar isão, isinho, cesão, cezinho com isão, isinho, cesão, cezinho, eu vou ter o quê? Faço aqui a tabela, né, para ver quais são os genótipos e analisar os fenótipos gerados. Então, quando eu faço esse cruzamento dos indivíduos da F1, na F2 eu vou ter o quê? Vou ter a proporção de 13 para 3. 13 vão ser de pelagem branca, ou seja, vão ter o isão, né, que é o gene epistático, né, que vai inibir a cor.
Ou então, eu vou ter, mesmo que ele esteja em homozigose recessiva, o I, né? Se eu tiver o C em homozigose recessiva, vai ser branco também. Então, nesse caso aqui também, por exemplo, né? Ou seja, a contabilidade vai dar 13. Agora, colorida, só 3. Porque para ser colorida, eu vou ter que ter izinho, izinho, ó. Então, esses três, ó, 3 casos aqui, porque esse não entra, porque aqui é izinho, izinho, Czinho, Czinho. Czinho, Czinho é o quê? Branco, né? Por mais que o gene epistático não vá atuar aqui, porque ele está em homozigose excessiva, o Czinho, ele tem homozigose excessiva também, então vai ser a pelagem branca, né? Já aqui não, ó, ele está em homozigose excessiva, ok? E o C, ele está dominante, né? Aqui em heterozigose, aqui em homozigose dominante. Então, eu tenho um Czão. Basta ter um Czão para ser colorido. Então, vão ser apenas 3 de pelagem colorida. O resto vai ser pelagem branca. Né? Aí aqui mostrando mais uma vez, né? Na F2, eu vou ter quais são os de penugem branca. Basta ter o Izão e o Czão. O Izão, mesmo com Czinho, Czinho. Izinho, Izinho, Czinho, Czinho. Esses vão ser de penugem branca. Agora, para ser colorida, obrigatoriamente tem que ser Izinho, Izinho, Czão, alguma coisa. Pode ser Czão, Czão ou Czão, Czinho. Né? Então, mais uma vez, na F2 eu vou ter a proporção de 13 aves brancas, 9 isão, alguma coisa, cisão, alguma coisa, 3 isão, alguma coisa, cezinho, cezinho, e 1 izinho, izinho, cezinho, cezinho, para 3 aves coloridas que vão ser izinho, cesão, alguma coisa, que pode ser cesão, cezinho ou cesão, cesão. Então, você percebe aqui que um gene vai inibir o outro gene, né? Um exemplo aqui de epistasia. Agora, vamos falar sobre herança complementar. Então, nessa herança, é quando tem uma complementação dos efeitos produzidos por cada par que vão condicionar a característica. Né? Então, a peculiaridade desse caso de herança, né, ocorre porque se cada par atuar separadamente, ia dar origem a um fenótipo diferente do caso em que eles atuam simultaneamente. Então, vamos dar exemplos para você entender melhor. Né? Então, nas flores, por exemplo, eu tenho flores com cor púrpura e flores com cor branca. Essas características são condicionadas por 2 pares de genes representados pelas letras Pzão e Czão. Né? Então, a apresentação da cor é quando eu tenho alelos dominantes dos 2 pares de genes condicionantes dessa característica. Então, eu tenho que ter tanto Pzão quanto Czão. Então, a herança complementar aí, porque um vai complementar o outro. Para eu ter a apresentação da cor, eu preciso que tenha a presença de 2 alelos dominantes, né? Então, eu tenho que ter o Pzão e tenho que ter o Czão. Se tiver apenas um, não vai ocorrer. Ó. Na ausência de ao menos um desses alelos dominantes, a flor será branca. Então, a flor branca é quando tem um Pzão, alguma coisa, Czinho, Czinho, Pzinho, Pzinho, Czão, Czão ou Czão, Czinho, e Pzinho, Pzinho, Czinho, Czinho. Né? Você vê que ou eu não tenho nenhum dominante, ou eu tenho apenas um dominante, né? Então, por isso que vai ser branco. Agora, para ser colorida, eu preciso, né, a herança complementar. Um vai complementar o outro. Eu preciso ter tanto o Pzão quanto o Czão. Aí eu vou cruzar 2 heterozigotos dessas flores, né? Pzão, Pzinho, Czão, Czinho, com Pzão, Pzinho, Czão, Czinho, né? Ou seja, eu vou ter o quê? Plantas, cruzamento de plantas coloridas, né? Em heterozigose, né? 2 heterozigotos. E aí eu vou ter o quê? Faço a tabela para analisar. Né? Então, nessa geração F2, a proporção de plantas coloridas vai ser 9 para 7 plantas brancas. Né? Então, as plantas coloridas vão ser todas que tiver Pzão, Czão. E as plantas brancas, aquelas que não vão ter nenhum dominante, ou que vai ter apenas um dominante. Ó.
Então, a cor púrpura, eu tenho que ter a atuação dos dois genes dominantes, e quando tem a falta de alguma dominância, a flor será branca. Já na herança quantitativa, né, que é também chamada de poligenia, polimeria, herança aditiva ou herança multifatorial, vai ocorrer o quê? De modo aditivo em escala de fenótipo. Né? Então, o fenótipo ele é quantificado a partir do número de alelos que interagem para determinar a característica, né? Tendo o fenótipo mínimo e o fenótipo máximo. Né? Um exemplo clássico é a cor da pele no homem. Então, a cor da pele no homem, né, vai depender da ação de dois pares de genes, né, do azão, azinho, bezão, bezinho, sem dominância, né? Então, azão e bezão vão determinar a produção da mesma quantidade de pigmento, que é a melanina, e vão possuir um efeito aditivo. Com isso, eu posso ter quantas tonalidades? 5. Eu tenho 5 tonalidades de cor, né, de acordo com a quantidade de genes azão e bezão. Né? Então, se eu não tiver nenhum azão, nenhum bezão, eu vou ter o quê? Pele clara. Aí, quando eu tenho apenas um azão ou apenas um bezão, ó, eu vou ser já mulato claro. Agora, se eu tiver já dois dominantes, que pode ser dois azão, dois bezão, ou um azão e um bezão, eu já tenho um mulato médio. Quando eu tenho três dominantes, que pode ser azão, azão, bezão, ou azão, bezão, bezão, eu vou ter um mulato escuro. E quando eu tenho os 4 dominantes, azão, azão, bezão, bezão, eu vou ter a pele negra. Então, você vê do mínimo, do fenótipo mínimo, para o fenótipo máximo, né, que é condicionado pela quantidade de genes que vão aparecer em dominância, né? Então, o que acontece? Você tem aqui a pele clara, né, como sendo o mínimo, e a pele negra sendo o máximo. Então, aí está um exemplo de herança quantitativa, né, e você vê essas características sendo geradas. Aí eu faço um cruzamento, né, duplo heterozigoto, azão, azinho, bezão, bezinho, azão, azinho, bezão, bezinho. Então, eu tenho dois dominantes. Então, voltando lá para aquela tabela que eu expliquei, ó, dois dominantes, certo? Eu vou ter o cruzamento, olha só. Azão, azinho, bezão, bezinho. Dois dominantes, ok? Azão, azinho, bezão, bezinho. Entendeu? Se encaixou justamente aqui em mulato médio. Então, eu vou ter dois mulatos médios cruzando. Vai dar o quê? Né? Então, vamos analisar aqui os genótipos e os fenótipos. Então, percebe-se que eu vou ter um branco, um negro, né? Vou ter 4 mulatos claros, 6 mulatos, aqui, ó, médio, e 4 mulatos escuros, certo? 4 mulatos escuros, 4 mulatos claros e 6 mulatos médios, ok? Então, você sempre fazendo aqui a relação na tabela para você entender. Então, eu vou ter uma proporção de 1 para 4 para 6 para 4 para 1. Quando eu tenho um cruzamento de dois, o quê? 2 mulatos médios. Já na pleiotropia, né, é quando eu tenho um estado de um gene que possui mais de uma atuação sobre o fenótipo. Né? Ou seja, o gene ele vai controlar várias características a partir da expressão de um único gene. Né? Então, a manifestação vai ser condicionante de características. Um exemplo é a cor da pelagem e o grau de agressividade dos camundongos, que são duas características que são condicionadas pelo mesmo par de gene. Né? Então, o camundongo branco, ele é manso, por exemplo. O camundongo cinzento, ele é arisco, indomesticável, né? E aí não tem como recombinar, né, essas características nesses animais. Por quê? Né? Não tem como recombinar porque o gene que faz o animal ser branco também faz ele ser dócil e lerdo. E o mesmo gene que faz ele ser cinzento também torna ele frágil e arisco, né? Então, o cortejo de características será sempre indissociável, né? Então, é uma manifestação de tudo ou nada. Por isso
que eu não tenho como recombinar essas características nesses animais. Outros exemplos de pleiotropia é a síndrome de Lawrence-Moorfield, né, que é manifestada como os sintomas obesidade, demência, hipoplasia genital. Tem a síndrome de Marfan, né, que é a aracnodactilia, que são os dedos longos, né, com a imagem, olha só, com a imagem radiográfica que lembra uma teia de aranha, né? Tem defeitos cardíacos, malformações oculares também, né? A fenilcetonúria também é outro exemplo de pleiotropia, né, com mutação em único gene. Então, a mutação em único gene, né, que é o gene justamente que é responsável pela codificação da enzima fenilalanina hidroxilase, FH, né, que é encontrado no fígado, e ela é imprescindível para o metabolismo da fenilalanina. Então, são exemplos de pleiotropia, esses. E fazendo a revisão da aula de hoje. Então, a gente viu o que era interação gênica, quais são os tipos de interações, o que é o gene epistático e hipostático, heranças complementar, quantitativa, pleiotropia e as suas características. As referências utilizadas para a aula de hoje foram essas, e obrigada por terem assistido, e vejo vocês na próxima aula.